ele retirou o Joachim e colocou o novo rei Mataniah, que era o tio dele, como o novo rei de Judá, o Nabucodonosor já estava treinado, sabendo como que funcionavam os nossos reis. Ele virou para ele e falou: eu quero que você jure em nome do teu Deus de Israel, que você nunca ouse em se rebelar contra mim, contra o rei da Babilônia, como que todos os outros antecessores fizeram contra mim. Para fortalecer esse juramento, o Nabucodonosor mudou o nome dele de Mataniah para Tzidkiyahu. E daí que surge o nome do rei Tzidkiyahu, que Hashem, o teu Deus, Yasdik Edino Alecha, que ele faça justiça, o julgamento contra você, se você descumprir a promessa, o teu juramento que você jurou para mim. Ele jurou para ele no nome de Deus, que ele nunca vai se rebelar contra o rei da Babilônia. O Nabucodonosor ficou feliz e voltou para a Babilônia, junto com ele todos aqueles que falamos antes. Então Tzidkiyahu, o rei de Judá, ele subiu no trono, e ele percebeu claramente que todas as profecias estavam já se concretizando. Apesar que ele era um rei, mas ele estava totalmente submisso ao rei da Babilônia. E ele precisava pagar muitos e muitos impostos para a Babilônia anualmente. Mas com tudo isso, Tzidkiyahu não aceitou fazer chuvá. E ele não aceitou, e ele não fez que o povo de Israel retornasse a Deus, que abandonasse os seus maus caminhos. E Tzidkiyahu, como todos os outros, foi contra Deus. Ele fez idolatria e ajudou que o povo fizesse idolatria e realmente ficaram no mau caminho. Então Hashem vira de novo para o profeta Irmiyahu, Jeremias, para que ele fosse para o rei Tzidkiyahu, para adverti-lo que ele voltasse para o bom caminho, que ele voltasse para Deus e que ele advertisse o povo de Israel para que voltassem para Deus. Já logo no começo do seu reinado, Deus ele vira para Irmiyahu para que colocasse um jugo, madeira, uma tora de madeira no seu pescoço. Uma tora de madeira, um jugo no seu pescoço, como simbolizando, da mesma forma que eu estou submisso a este jugo, assim também o povo de Israel está totalmente submisso ao reino da Babilônia, ao rei da Babilônia. E assim Irmiyahu ficou andando durante muito tempo em todas as ruas, demonstrando na prática qual que era o nosso futuro. Daí Hashem ele vira para Irmiyahu, ele fala: vá para Tzidkiyahu, o rei de Judá, e fala para ele o seguinte: você tem que aceitar no teu pescoço o jugo, o peso, o reinado da Babilônia. Sirvam os babilônios, vivam com eles, porque vocês será que vocês querem morrer, você e seu povo, com espada, com fome e com praga, com peste? E assim Irmiyahu ficou advertindo Tzidkiyahu várias e várias vezes para que ele não se rebelasse contra a Babilônia. E naquele momento se levanta um profeta pagão, um Navi Sheker, que se chamava Hanania ben Azor ha-Givoni. E ele tinha muita coragem, muita cara de pau, e ele foi contra Irmiyahu, começou enfrentando ele na frente do povo todo, e falando que o Irmiyahu é mentiroso, e que ele fala a verdade. E assim que ele começou a falar perante o povo, perante os sacerdotes, ele falou: Komar Hashem Elokei Tzevakot, assim diz Deus dos exércitos, o Deus de Israel, eu vou quebrar o jugo da Babilônia daqui 2 anos, e eu vou devolver vocês para este local com todos os objetos do templo que o Nabucodonosor levou embora. E eu vou levar todo mundo de volta. E o próprio Yehoniah ben Joaquim, que era o rei, ele vai voltar, e todos que foram exilados, todos vão voltar para esse lugar aqui, para Jerusalém. E assim o Hanania começou a falar em voz alta, enfrentando o profeta Irmiyahu. Quando Irmiyahu viu isso, ele vira para os sacerdotes e ele fala: Amém, Ken Iratzon. Amém. Realmente que seja, que Deus faça como que Ele está prometendo. Que Deus cumpra as suas palavras. Halevai, Oxalá, que as suas palavras maravilhosas se concretizem. Que eu estaria realmente muito, muito feliz. Nunca fiquei feliz, tão feliz na minha vida, esse grande dia que chegar. Quem dera que as suas palavras, Hanania, possam se concretizar e as minhas palavras possam ser anuladas. Mas eu fico muito triste ao ver que o povo continua pecando. E eu vejo que realmente o fim de Jerusalém está se aproximando. E você ainda continua mentindo, enganando o povo todo. Mas ele não arredou e ele continuou aproximando. E ele, como prova que ele tinha razão, o Hanania se aproxima do Irmiyahu, pega
a madeira, o jugo que estava nas suas costas, foi lá e quebrou. E daí ele fala, tá vendo? Eu vou quebrar, Deus disse o seguinte, eu vou quebrar o jugo da Babilônia, de Nabucodonosor, da mesma forma que o teu jugo foi quebrado. Daí Hanania fala para ele, eu estou profetizando, você profetiza a destruição de Jerusalém. Me traga uma prova, um sinal que a tua profecia é correta, que você está falando no nome de Deus. E daí Irmiyahu fala para ele, olha, se eu falasse bem de Jerusalém, do futuro maravilhoso como você está profetizando, aí sim eu poderia trazer uma prova para isso. Porque Deus, ele não se arrepende de coisas boas, de boas profecias. Deus promete que algo bom e positivo vai acontecer, Deus não volta atrás. Mas como que eu posso trazer um sinal, de algo ruim que eu estou profetizando? Porque Deus é misericordioso, é bondoso. Se o povo fizer chuva, se o povo se arrepender, Deus anula más profecias. Mas Deus não anula boas profecias. Então não tenho como trazer uma profecia, uma prova daquilo que estou profetizando. E aí Irmiyahu falou para ele, sabe o que? Eu tenho uma prova, eu tenho um sinal de que vai acontecer, de que eu estou falando a verdade. Você vai morrer na véspera de Rosh Hashanah. E realmente Hanania ficou doente na véspera de Rosh Hashanah, ele acabou morrendo em Rosh Hashanah, exatamente como Irmiyahu havia profetizado. Mas antes dele morrer, ele vira para o seu filho, Shelemia, para que se vingasse do Irmiyahu. Vingasse a minha morte. Enquanto isso, o povo e o rei continuaram pecando, fazendo idolatria e etc. E as palavras de Irmiyahu não influenciaram ninguém para fazer tshuva. Eles continuaram acreditando que eles iriam se salvar do rei, da grande potência mundial da Babilônia. Mas Irmiyahu, ele não deu para trás. E diariamente ele vinha para o povo, ele falava, chuvo, banim, voltem, filhos rebeldes, voltem para Hashem, porque senão vai vir a fúria de Hashem como fogo, e vai acabar com vocês vão ser exilados, e vão ser levados pelos babilônios, e etc. Então algumas pessoas viraram para Irmiyahu, e falaram, tá bom, a gente quer fazer tshuva, tudo bem, mas o que eu posso fazer para que Hashem não fique bravo conosco mais? E Irmiyahu falou, abandone as suas idolatrias, estudem Torá, façam mitzvot, se arrependam do mau caminho e Hashem vai salvar vocês. Eles falaram, e se nós estudarmos Torá e fizermos tudo aquilo que você está falando, quem vai nos sustentar? Da onde que vai vir o nosso sustento, a nossa parnassá? E daí Irmiyahu, ele vira para eles e falou, venham comigo. E isso é de acordo com a versão que eu falei antes, que é a opinião do Rabi Shimon Bar Yochai, que a Arca Sagrada ainda estava no Templo de Jerusalém. A Arca foi levada, eu acho que só na segunda leva, na segunda invasão do Nabucodonosor. Mas de qualquer forma, ele foi até a Arca Sagrada, e nós sabemos que na frente da Arca Sagrada tinha um potinho do maná que sustentou o povo os 40 anos no deserto. Ele tirou o potinho e mostrou para eles, olha, esse potinho está aqui até hoje para mostrar para vocês que da mesma forma que Hashem sustentou vocês 40 anos no deserto, ele também consegue sustentar vocês em qualquer época, em qualquer momento. Mas não adianta nada, e eles voltaram a pecar, e continuaram pecando, e etc. Quando o Nabucodonosor ficou sabendo que realmente o rei Tzidkiyahu, ele se rebelou contra ele, e ele parou de pagar os impostos, daí o Nabucodonosor falou, essa vez eu vou subir para Jerusalém e eu vou terminar com Jerusalém. Não vou deixar nenhuma pedra no lugar. E o Beit HaMikdash eu vou queimar, para que os judeus nunca ousem a se rebelar contra mim nunca mais. E assim ele veio no 9º ano do reinado do Tzidkiyahu, Bachodesh Asiri, Chodesh Tevet, no mês de Tevet, no dia 10 de Tevet, que por isso que nós fazemos o jejum de Asará Betevet, de 10 de Tevet. Nabucodonosor veio com todo o seu exército em direção a Jerusalém, e eles criaram um cerco enorme ao redor de Jerusalém, e assim começou o grande cerco difícil contra Jerusalém. Naquele momento, quando Tzidkiyahu viu que as palavras do profeta Irmiyahu já estão se concretizando, ele desesperadamente ele mandou 2 mensageiros que fossem até Irmiyahu
para que rezasse por nós e rezasse pela nossa terra. Certamente, naquele momento, aconteceu algo nessa cerca que os babilônios fizeram, porque o faraó, que era o rei do Egito, ficou sabendo que o Nabucodonosor estava se aproximando e criou esse cerco ao redor de Jerusalém. Então o faraó mandou o seu exército para apoiar Tzidkiyahu, o rei de Judá, contra a Babilônia. E no passado já tiveram uma outra guerra, a Babilônia com o Egito. Quando os babilônios ficaram sabendo que os egípcios vieram guerrear contra eles, eles abandonaram o cerco e voltaram para a Babilônia. Só que Irmiyahu, ele continuou advertindo o povo e o rei. Ele falou, não fiquem felizes que acabou a perseguição e pronto, já estão salvos, porque o faraó, ele vai voltar para o Egito e daqui a pouco a Babilônia vai vir pela segunda vez e vão fazer o estrago. Então, nesse interim, o Irmiyahu, quando ele viu que não tinha mais o cerco ao redor de Jerusalém, ele decidiu então descansar um pouco, sair de Jerusalém, ir para sua terra natal, Anatot, que era na terra de Binyamin. Ele saiu de Jerusalém, estava caminhando, e de repente ele percebe, ele olha para trás, que tem alguém perseguindo ele. Ele percebeu que quem estava lá era o Shelemia, filho do Hanania, o profeta pagão, o profeta falso. Então o profeta morreu, deixou o filho para se vingar do Irmiyahu, então ele realmente estava indo lá para se vingar do Irmiyahu. E ele estava assustado, o que ele está vindo atrás de mim? Daí ele corre atrás dele e fala, finalmente eu te peguei em flagra, Irmiyahu Hanavi. Agora eu vou me vingar o sangue do meu pai, Hanania ben Azor, que você matou. Ele pegou com força o Irmiyahu e com toda a força ele arrastou ele e levou ele em direção aos ministros de Jerusalém. Daí ele vira para os ministros, ele fala, olha só, eu trouxe aqui o traidor, o Irmiyahu, eu vi ele saindo, peguei ele em flagra saindo de Jerusalém, ele queria na verdade se entregar para os babilônios e passar os segredos de Jerusalém, todos os esconderijos de Jerusalém, ele é traidor, eu sabia que ele era traidor. E assim ele começou a gritar. Quando eles ouviram isso, ficaram furiosos com Irmiyahu, bateram, espancaram ele e colocaram ele numa prisão. Nesse meio tempo, os egípcios voltaram para o Egito e o rei da Babilônia começaram a voltar para Jerusalém e fazer o cerco ao redor de Jerusalém. E o Tzidkiyahu, o rei de Judá, ele percebeu que realmente o fim dele está próximo e eles são muito fortes, os babilônios. Ele caiu a ficha que o Irmiyahu estava falando a verdade o tempo todo. Então ele mandou um mensageiro para que trouxesse o Irmiyahu na sua frente e falou, Hayesh nevuah meit Hashem, será que tem alguma profecia de Deus para mim? Falou, sim, tem. A profecia é a seguinte, Beyad melech Bavel tinaten, na mão do rei da Babilônia você vai ser entregue. Assim disse Deus, que mora nessa cidade, todos aqueles que moram nessa cidade vão morrer na espada, com fome e com peste. E aquele que sair para os babilônios vai sobreviver e ele vai ter comida e ele vai viver. Quando o rei ouviu essa frase, ele ficou muito mais furioso e todos os seus ministros ficaram furiosos contra Irmiyahu. E eles falaram, Vossa Majestade, mate esse homem, ele está enfraquecendo nossos soldados, a nossa cidade, e ele não quer nada de bom por nós, ele só quer a desgraça contra o nosso povo, matem ele. E ele concordou, o rei concordou e ficou muito mais furioso. Ele falou, ele está nas suas mãos, faça o que vocês bem entenderem com o Irmiyahu. Os ministros pegaram o Irmiyahu e jogaram ele num poço, num buraco muito profundo que estava lá no pátio. E era um poço, não tinha água, só tinha lama mole. E ele caiu naquele buraco muito profundo e ele começou a afogar naquela lama. Escravo, palácio real, que ele se chamava Eved Melech, o escravo do rei, e ele era um cor preta, era um cushi, e era uma pessoa muito boa, de um bom coração. Quando ele ficou sabendo o que fizeram com o profeta Irmiyahu, ele ficou muito assustado, ele correu para o Tzidkiyahu, e ele se ajoelhou e começou a implorar, e gritando, ele falou, por que Deus vai ficar mais bravo com vossa majestade? Por que está pecando mais do que os seus pecados?
E Tzidkiyahu falou, o que eu fiz de errado? Falou, você ordenou matar o Irmiyahu lá no buraco. E eles colocaram ele lá você ordenou que matassem, e colocaram ele naquele buraco de lama, e daqui a pouco ele vai morrer. Quando Tzidkiyahu, ele ouviu isso do seu escravo, ele falou, corra, e tira ele daquele buraco, antes que seja tarde demais. Então, o escravo, ele correu, e ele pegou 30 pessoas para conseguir tirar ele daquele buraco. Porque sendo que Jerusalém já estava no cerco há muito tempo, e as pessoas já não tinham mais comida, não tinham mais força, e não tinham mais como descer naquele poço tão profundo, então precisava de 30 homens para jogar as cordas e conseguir reerguer, tirar o Irmiyahu. O Irmiyahu realmente estava quase afogando, ele conseguiu pegar as cordas, colocou debaixo dos braços, e assim conseguiram com muita dificuldade retirá-lo daquele poço. Daí Hashem, ele fala para Irmiyahu, vai e fala novamente, fala para esse escravo que eu vou salvar ele e ele não vai morrer, ele vai ter comida e vai ser salvo. Daí, quando o Tzidkiyahu ficou sabendo que ele foi salvo milagrosamente, então o Tzidkiyahu chama ele secretamente e fala, estou pedindo para você, não omita nada de mim. E Irmiyahu falou, o que vai adiantar eu te falar? Você vai me matar? E se eu te der algum conselho, você não vai ouvir minhas palavras? Falou, eu juro por nome de Deus que eu vou seguir as suas palavras e etc, eu não vou te matar. E Irmiyahu, ele tinha uma shlichut de Hashem, ele não podia ficar quieto. Ele falou assim, disse Deus, a seguinte mensagem, se você sair em direção ao rei da Babilônia, você vai sobreviver e essa cidade de Jerusalém não vai ser queimada. Porém, se você não sair e não se entregar perante o rei da Babilônia, então a cidade inteira vai ser entregue para os babilônios com fogo e você não vai conseguir escapar. E você e seus filhos vão ser mortos na sua frente e eu vou levar você para a Babilônia, mas você não vai ver, não vai enxergar a Babilônia. Pois ele chegou lá realmente cego, sem os olhos. E ali você vai acabar morrendo na Babilônia. Quando Tzidkiyahu ouviu essas palavras assustadoras, ele ficou chateado, mas de qualquer forma, ele não fez chuvá, não voltou perante Deus, não ouviu as palavras do Irmiyahu, mais ainda continuou prendendo ele manteve ele na prisão, e ali ele continuou profetizando as suas palavras sobre Jerusalém. Durante 18 anos, havia um Bat Kol, uma voz celestial, que saía no palácio do Nabucodonosor, e essas vozes falavam o seguinte, Eved Ra, escravo perverso, Nabucodonosor, suba para Jerusalém e destrua a casa de Deus, porque meus filhos não estão me ouvindo. Quer dizer, no palácio de Nabucodonosor, na Babilônia, Deus anunciou e pediu e falou para ele durante 18 anos para que ele fosse destruir o Beit HaMikdash. Ele, morrendo de medo, ele não foi. Ele falou, eu não vou subir para Jerusalém, porque eu tenho medo que Deus vai fazer comigo o que ele fez com Sanherib, que era o rei da Síria, que quando ele foi cercar Jerusalém, Tzidkiyahu, Melech Yehudá, Hashem matou o rei Sanherib com mais 185 mil soldados. E o próprio Sanherib e seus filhos foram mortos. Nabucodonosor, ele estava com muito medo e ele decidiu então não ir para Jerusalém. Mas no momento que o Tzidkiyahu, o rei de Judá, se rebelou contra ele e parou de pagar os impostos, então mexeu no bolso dele, então ele ficou muito furioso, ele juntou todo o seu exército e ele começou a marchar em direção a Jerusalém. Quando ele estava no deserto, ele teve a seguinte ideia, sabe o que? Eu vou fazer aqui uma bruxaria, fazer aqui uma magia, para ver se eu vou ter sucesso ou não nessa minha viagem, nessa minha conquista. Nabucodonosor, ele pega a sua flecha, pega seu arco e flecha, e ele direciona o arco em direção a Roma, e ele falou o seguinte, a flecha de salvação, da minha salvação está em Roma. E ele jogou a flecha. Na hora que ele jogou a flecha, o arco inverteu e a flecha caiu no chão. Voltou, não foi para frente. Ele pegou novamente o arco e flecha e ele virou em direção ao Egito. Ele falou, uma flecha de salvação está na Alessandria. E aconteceu a mesma coisa, o arco se inverteu e a flecha caiu no chão.
Na terceira vez ele vira em direção a Jerusalém. Ele falou, uma flecha de salvação está em Jerusalém. Dessa vez a flecha foi em direção a Jerusalém e não voltou. Então, um sinal que eu tenho que ir para Jerusalém. Feliz, eu vou ter sucesso. Falou, bom, mais um teste, mais uma bruxaria aqui, um sinal se vai dar certo ou não. Ele pega algumas sementes e ele coloca na terra, abriu um buraco, plantou na terra, falou, um pedaço da terra de Roma e da Alessandria, essa é minha terra, de Roma e de Alessandria. E nada brotou daquela plantação. Ele pegou mais um bocado de sementes, colocou na terra, falou, essa é o lote de terra de Jerusalém. Ele mal acabou de falar e nasceu plantas e frutas e sei lá o que mais, frutas já maduras. Ele entendeu realmente que Jerusalém iria cair nas suas mãos. Mas ainda não foi suficiente. Ele acendeu uma vela. E ele falou, Yesha, uma luz de salvação está para mim em Roma e na Alessandria. Veio um vento e apagou a vela. Ele acendeu a vela de novo. Uma luz de salvação vai vir para mim de Jerusalém. Veio um vento e aumentou o fogo. E virou uma tocha, virou um fogo muito forte. E isso fortaleceu mais ainda esse seu pensamento. Então, ele pegou todo o seu exército que estava lá no deserto e foi em direção a Jerusalém. Eram centenas de milhares de soldados marchando em direção a Jerusalém. Eram o exército de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Quando que ele estava no seu palácio, ele teve mais uma ideia. Ele lembrou o que aconteceu com o Sanherib, que ele foi punido, com todos os seus exércitos. Ele falou, eu tenho medo do Deus do povo de Israel. Ele falou, eu não vou subir. Eu não tenho coragem de ir para Jerusalém. Eu vou nomear o meu escravo, o meu general, o Nebuzaradan. Aí que aparece Nebuzaradan, que era o grande açougueiro, o cara que matou milhares e milhares de pessoas. Então ele vira para o Nebuzaradan, o Rava Tabachim, o perverso, o maldoso, vá para Jerusalém, agora você com todos os com todo o meu exército, e derrubem as muralhas e coloque em fogo todo o santuário, todo o templo. Falou, sim, Vossa Majestade, eu vou fazer isso. E daí Nebuchadnezzar falou o seguinte, quando você entrar na cidade, quebrar as muralhas, você tem que olhar, avistar, procurar pelo profeta Irmiyahu, profeta Jeremias. Não toque nele, não faça nada de mal contra ele, e tudo que eu te ordenar é o que você vai fazer com ele. Se você ver pessoas rezando na casa de Deus, a primeira coisa que tem que fazer é impedi-los de rezar para Deus. Porque eu tenho medo que talvez Deus vai ter compaixão e vai acabar perdoando eles, não vai destruir o templo. E assim então, Nabucodonosor, ele vira para o seu general Nebuzaradan e mandou ele em direção a Jerusalém, e foi ele que acabou, no decorrer da história, destruindo o Beit HaMikdash. E a nossa reza, o nosso pedido é que realmente o terceiro Beit HaMikdash seja reconstruído muito em breve. O que nós falamos, nesse ano, o nosso Simchat Torah virou um Tisha B'Av. Então pedimos a Deus que este ano, esse nosso Tisha B'Av, ele possa ser transformado num Simchat Torah, Leamim, V'Sasson, um dia de alegria, de grande festa, porque hoje nasceu a alma de Mashiach, e que ele possa realmente comemorar o seu aniversário, e que essa data vai se transformar em Moed, numa grande festa com a vinda de Mashiach, que seja realmente muito em breve, se Deus quiser.